Programa Escola do Legislativo. O nosso próximo palestrante vai tratar do tema a evolução das ferramentas contra a corrupção. Ele é promotor de justiça, ingresso no Ministério Público de Minas Gerais em 1991. Foi professor dos cursos de Direito das universidades de Itaúna e Uberaba. Já exerceu as funções de coordenador da Regional das Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Público do Triângulo Mineiro Polo Uberaba e da Regional do GAECO, Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado em Uberaba. No período de dezembro de 2016 a agosto de 2020, coordenou o Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Público do Ministério Público de Minas Gerais. É pós-graduada em Divisão de Poderes do Ministério Público e Judicialização pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Atualmente é titular da 15ª Promotoria de Justiça de Uberaba, com atribuições na defesa do patrimônio público e tutela de fundações. Já está aqui o nosso palestrante, nosso convidado, promotor doutor José Carlos Fernandes Júnior. Bom, boa tarde a todos. Antes de mais nada, me cumpre externar meu profundo agradecimento à União de Vereadores do Brasil pelo convite que muito me honra e que muito me envaidece. Então eu quero aqui deixar claro, não só pela importância do evento, mas também em virtude do tema que muito me agrada explanar aos senhores. E já sei que o dia já foi extremamente proveitoso e com diversas palestras sendo apresentadas, e os senhores, por certo, já estão também muito cansados. Então, por isso, já me tenho aqui o compromisso de que eu vou falar em pé, exatamente porque dizem que ninguém melhor que os nossos joelhos para nos informar o quanto que estamos sendo cansativos àqueles que estão nos ouvindo. Embora que recentemente não, a última apresentação que eu cheguei a fazer antes da pandemia presencial, eu fiz essa afirmativa e eu tinha na plateia uma colega muito amiga minha, mas também de uma sinceridade ímpar. E eu, naquele afã de querer saber se havia ido bem, cheguei até ela e perguntei como é que foi minha palestra, né? Ela respondeu: o seu joelho está muito bom, né? Então, naturalmente, que eu tenho que começar a tomar cuidado com essa questão. Pois bem, o que nós vamos abordar com os senhores diz respeito a uma situação que eu tenho certeza que no mundo político, e aqui eu estou me referindo a pessoas que exercem a política partidária, eu tenho certeza que vocês são muitas das vezes questionados a respeito. Afinal de contas, nós estaríamos hoje experimentando uma realidade de maior corrupção, ou será que nós estaríamos diante de uma situação em que, mesmo o que nós verificaríamos, na verdade, seria a corrupção estaria na mesma intensidade, mas apenas o que nós teríamos seria uma situação em que os órgãos de controle teriam mais atuação e, por isso, teria-se maior sensação da corrupção. Esse é, sem dúvida alguma, um questionamento que nós nos fazemos no dia a dia. Afinal de contas, há mais corrupção ou, na verdade, o que temos é uma maior transparência sendo jogada sobre os atos da administração pública e, por isso, a sujeira, muitas das vezes até então escondida, hoje acaba se trazendo em maior evidência à sociedade. Se eu permanecesse aqui a noite inteira perguntando aos senhores o que é corrupção, vocês podem ter certeza que a cada um que tivesse o uso da palavra, nós iríamos ter um conceito, uma definição. Definir, conceituar corrupção não é uma tarefa fácil.
Isso é uma unanimidade quando nós chegamos no meio jurídico, no campo da sociologia, enfim, há uma discussão muito grande. Mas se por um lado a corrupção ela emprega alguma dificuldade para se conceituá-la, numa coisa todos são unânimes em afirmar: embora de difícil conceituação, uma vez se deparando com a corrupção, ela é facilmente percebida pelo cidadão. Ou seja, podemos até ter dificuldades para conceituar o que é corrupção, mas todos nós aqui presentes, amanhã ou depois, nos deparando com um ato de corrupção, por certo, saberemos que estamos diante de uma corrupção. Por quê? Porque ela é facilmente perceptível. E é aí então que vem a grande dilema se é respondido. Nós temos mais corrupção hoje? Ou será que nós temos um maior controle sobre os atos de corrupção? E para isso eu preciso falar com os senhores, para nós entendermos como evoluiu esse microsistema de enfrentamento à corrupção ao longo da história de uma república chamada Brasil. E o que é muito importante, antes de mais nada, eu questionar com os senhores? Todos nós aqui temos uma data muito importante e que nós comemoramos a cada ano, 15 de novembro. É exatamente aqui que nós encontramos o marco da nossa proclamação da República. Mas o primeiro ponto que nós temos que imaginar, e eu peço aos senhores atenção, é termos a certeza de que muito pouca coisa mudou, ou quase nada, entre amanhã do dia 14 de novembro e amanhã do dia 16 de novembro. Exatamente por quê? Porque a construção de uma república é um trabalho infindável. Você constrói uma república ao longo do tempo e cada vez mais essa construção vai se tornando necessária. E o que eu gostaria de chamar a atenção então para vocês a respeito da nossa proclamação da República? Nós nos lembramos muito bem do dia 15 de novembro, mas nós temos que também nos recordar, para nós começarmos a dar esse passo nesse discurso de construção desse microsistema de enfrentamento à corrupção, de dois marcos também muito importantes, que precedem a proclamação da República, mas que são impactantes para a proclamação da República. O qual é, senhores e senhores? Nós temos que lembrar o seguinte, que é a partir de 1850 que nós temos o quê? A proibição do tráfico negreiro. E depois, em 1888, ainda não temos uma república, ainda estamos no Império. Nós temos em 1888, todos nós aqui sabemos o quê? O fim da escravatura. E se nesse passo que nós vamos caminhando rumo a 15 de novembro, o que nós temos então, portanto, no dia 14 de novembro? No dia 14 de novembro nós já temos no Brasil uma ideia muito clara da sociedade de ser contra a ideia da escravatura. Essa ideia abominável de que um ser humano pode explorar outro ser humano, não tendo esse ser humano explorado sequer o direito à remuneração do seu trabalho. Esse era o cenário pré-proclamação da República. E o que nós temos então no dia 15 de novembro? Temos então uma declaração formal, apenas formal, porque, repito, ninguém imagine que no dia 16 de novembro a República Brasileira estaria pronta. Aliás, dizem os historiadores que uma boa parcela da sociedade brasileira sequer no dia 16 de novembro sabia que havia sido proclamada a República. Ou seja, praticamente quase nada mudou. Mas
com a proclamação da República, o que nós temos então, senhoras e senhores? Nós temos um afirmativo formal de que a partir de agora, esse país, essa nação chamada Brasil, deixa de pertencer a um imperador e passa então a ser de todos. Estamos diante agora de uma república, que o próprio nome já apresenta, que é a coisa pública. Ou seja, se até então nós tínhamos um dono, a partir de agora, toda essa nação chamada Brasil passa a ser de todo. Aqui nós fechamos uma conjugação de pontos muito importantes, porque a partir de agora aqui então temos todo trabalho, todo ser humano deve ser devidamente remunerado, ao menos formalmente, era o que se dizia, pelo seu trabalho. E mais, esse país aqui não tem dono. Donos somos todos nós, cidadãos. Vocês vão de concordar comigo que muita gente achou ruim isso. Imaginem vocês, aqueles donos daqueles grandes canaviais, que podiam explorar a mão de obra negra sem pagar nada, e de repente chegou-se para eles e disse o seguinte: olha, doravante, você não pode mais ter escravos. Com certeza, eles não gostaram. É muita ingenuidade alguém imaginar que foi diverso disso. Afinal de contas, vocês atingiram, com aquela postura, a parte que dizem ser uma das mais doloridas do corpo humano, que nada mais é do que o seu bolso. Pois muito bem, agora vocês imaginem em novembro, dia 15 de novembro, já não bastasse vocês, que eram os donos dos feudos nesse país, nesse império, já não bastasse vocês, doravante, não poderem explorar mais o trabalho escravo, vai ter que pagar pelo salário, ao menos era a ideia formal que se apresentava. Nós teremos agora também uma situação outra. Vocês também agora não são donos mais desse país. Vocês não são mais a corte desse país. Afinal de contas, esse país pertence a todos. Vocês vão de concordar comigo que aqueles que participavam dos bailes da corte também, por certo, não gostaram dessa notícia. Afinal de contas, eu tinha escravos, não posso tê-lo mais. Eu era o amigo do rei, também não pode mais. Naturalmente, o que nós encontramos? Essas pessoas que eram detentores do poder político e econômico nesse Brasil, se viram com esses acontecimentos impelidas a uma outra situação. Para quê? Para continuarem diante da mesma realidade, explorando a mesma situação. Eles pensaram: eu não sou mais o amigo do rei, eu não tenho mais os bailes da corte para eu frequentar, logo então vamos criar o baile dos amigos da república, ou se preferirem, dos amigos daqueles que mandam na república. E é exatamente aqui que nós vamos conhecer o surgimento de um ciclo, que qualquer coincidência com a atualidade, por favor, guardem para suas menções mais tarde, que é aquele ciclo: eu não posso mais explorar o trabalho escravo, eu não sou mais detentor de parcela do poder que tínhamos aqui enquanto no Império. Perfeitamente. Pois então agora eu vou criar mecanismos no sentido de que eu vou agora então fraudar os contratos dessa república, no sentido de eu obter recursos, e com esses recursos eu também me perpetuo no poder para continuar podendo fraudar. É exatamente aí que nós conhecemos uma história de um ciclo em que se corrompe para obter contratos administrativos fraudulentos, que me asseguram uma renda muito superior, e obviamente eu, com essas rendas superiores desses recursos escusos, passo a ter mais poder de fogo numa eleição, e obviamente que doravante não sou mais o amigo do rei, mas eu estou entre aqueles que mandam nessa república. Não tenho mais o baile da corte, mas eu vou no baile da república. E aqui nós temos esse início desse ciclo, um ciclo que foi se fazendo, e quem tem alguma dúvida nessa questão e tiver curiosidade, vá
conhecer como é que nós temos a primeira república nesse país. Vocês aqui, por certo, vivendo no mundo político, conhecem a história do voto do Cabresto, não é isso? E de onde é que surge essa afirmativa do voto de Cabresto? Que até pouco tempo atrás, e tem alguns hoje na atualidade que ainda sonham com a volta desse voto de Cabresto. O que é o voto de Cabresto naquela época surgia? Era exatamente, pasmem, mas aqueles que eventualmente não conhecem a história, era de que o livro de votação era assinado pelo eleitor e o eleitor naturalmente tinha que dizer em quem ele estava votando. Então, naturalmente, lembra aquele pessoal antes da proclamação da República que tinha suas grandes propriedades, os seus feudos, os famosos coronéis? Pois muito bem, na Primeira República funcionava dessa forma a eleição. Havia os livros e os coronéis. Vocês lembram aqueles escravos que deixaram, agora não são mais escravos, mas agora eles vivem numa fazenda, obviamente em situações extremamente extremadas, e esses coronéis levavam eles para votar. E como é que era feito o voto? O eleitor ia lá, assinava e escrevia no livro do seu coronel o nome daquele em favor de quem era dirigido o seu voto. Vocês vão de concordar comigo que na Primeira República muito pouca coisa parece ter mudado, mesmo diante daquilo que nós vimos acontecer em 1888 e em 1889. Aliás, eu quero contar uma questão aqui muito importante. A sociedade se mexe, porque não se constrói uma república com um único ato. Não existem salvadores da pátria. Todos os acontecimentos são acontecimentos paulatinos e que se dão de forma contínuas e seguidas. A sociedade se move. A sociedade começa a perceber que isso não é possível de ser admitido. Afinal de contas, nós precisamos construir uma república. Aliás, nós vivemos numa república. E é exatamente, senhoras e senhores, em 1940, 50 anos após a proclamação da República, meio século, em que nós temos trazido para a legislação penal, pasmem vocês, a figura como criminosa do corrupto e do corruptor. Até 1940 não era crime ser corrupto, desempenhar ações de corrupção. E vocês hão de concordar comigo que esse advento da inserção do nosso Código Penal, dessas figuras do corrupto e do corruptor, isso por certo não foi obra do Espírito Santo, que foi lá e inseriu-se na alma do nosso legislador à época e previu: olha, doravante vão começar a ter atos de corrupção, vamos nos precaver em relação a isso e já vamos inserir então a figura do corrupto e do corruptor no nosso Código Penal. Não. Isso de fazer, e demorou 50 anos na República para se fazer, é porque, por certo, nós tínhamos em 1939, por exemplo, alguns sendo corruptos e outros sendo corruptores. Aqui nós temos um passo importante em 1940. Mas, como eu venho dizendo aos senhores, não é possível haver a construção de uma república do dia para a noite. É um trabalho paulatino, um trabalho contínuo. E não tardou para que a sociedade começasse a perceber que só isso não bastava. Não adianta só dizer que é crime. Nós precisamos mais que isso. Não foi suficiente isso para desestimular aqueles que tão intensamente avançam contra o patrimônio público. E não tarda na década de 50, e aqui nós estamos caminhando para 60 anos pós-proclamação da República, para que em 1957 e em 1958 nós temos a Lei Bilac-Pinto e a Lei Piton do Godoy Ilha, que numa situação bem resumida, eu falo para vocês, ela veio com o seguinte objetivo, essas duas leis. Um deles, ampliar, melhor clarear a definição de agente público. Será que ainda hoje nós temos essa dificuldade? Cada vez mais nós costumamos ampliar e tentar, melhor detalhar, exatamente porque se percebeu o seguinte: olha, é tanta variedade de atuações
enquanto agente público, que é possível exigir, que nós temos que melhorar essa definição. Por quê? Porque já começava-se a discutir, não, esse indivíduo aqui não pode ser taxado de corrupto, porque ele não se enquadra na figura de um agente público. E obviamente que vem essa legislação e melhor define o que é agente público. Mas pasmem vocês, um outro importante, vem aqui a figura do sequestro de bens. Por quê? Porque se percebeu o seguinte, olha, os mecanismos para se buscar o patrimônio, o ressarcimento são fracos. Nós precisamos construir outros instrumentos, e aí nós temos a figura do sequestro. Olha aqui do sequestro de bens, né? A figura do sequestro de pessoas, esse daqui nós temos desde que o mundo é mundo, né? Pois muito bem, e o que nós verificamos então? Um avanço, e por certo eu pergunto a vocês, o legislador brasileiro avançou nesse sentido por obra da sua expertise em antecipar, em prever o futuro, de que um dia ia ficar difícil pegar de volta o dinheiro roubado dos cofres públicos? Isso tudo decorre do quê? Da movimentação da sociedade brasileira. Isso aqui é mais um passo que a sociedade brasileira desempenha no sentido de construir isso que nós sonhamos, que é uma república. Mas não tardou para que nós verificássemos que isso não era possível, não era suficiente. Imagine vocês que 50 anos depois da república trazemos para a nossa legislação penal a figura do corrupto e do corruptor. 60 anos de proclamação da república, trazemos uma legislação que melhor define, que melhor clareia o que seja esse agente público e procura aperfeiçoar os instrumentos que permita buscar no patrimônio desses a reparação do dano sofrido pelo erário. Mas ainda não era suficiente. E em 1965 nós temos o quê? O advento de uma lei que é vigente até hoje, e que por certo é conhecida de todos vocês, é a lei que trata da ação popular. Vejam só o avanço que isso representa. É o próprio Estado, é a sociedade por meio de seus legisladores, trazendo a tônica do nosso ordenamento jurídico, uma lei que diz o seguinte: não é só a máquina pública que está legitimada a defender o patrimônio público. Qualquer cidadão brasileiro no gozo dos seus direitos políticos também o é. E por que fez isso? Por certo não é porque estava tendo pouco atos lesivos ao patrimônio público ou ilegais. Era porque se via a necessidade de ampliar também para o cidadão a legitimidade para fazer a proteção do patrimônio público. Porque só o Estado não dá conta. E nós temos então a importante, e uma lei, não preciso falar muito para os senhores, de extrema importância. Mas não para por aí. Pasmem vocês, mas em 1967, além do nascimento deste que vos fala, nós tivemos também um importante dispositivo legal, que é o Decreto-Lei 201, muito conhecido dos senhores. E que naturalmente vocês, por conhecê-lo, sabem o quanto de tipos de ilícitos que estão ali criados. E vocês vão de concordar comigo que aquilo ali que está escrito também não é fruto da criatividade do legislador. Na verdade, é porque aquilo era praticado. E mais um avanço na construção do microsistema de enfrentamento à corrupção, nós temos então o que em 1967? Vejam só, senhoras e senhores, eu estou há quase 80 anos de proclamação da República para eu ter ali o Decreto-Lei 201, que trata da responsabilidade política, penal e administrativa dos prefeitos e vereadores. Por certo, é porque tinha prefeito e tinha vereador fazendo aquilo que está escrito lá no Decreto-Lei. Mas nós não paramos por aí. Nós temos então em 1988, sem dúvida alguma, um grande salto aí sim na defesa da probidade administrativa, com o advento da nossa Carta Magna de 1988, de outubro de 1988, que vem especialmente lá no artigo 37, mas ela traz dentro dela toda uma série de princípios, uma série de comandos que vem exatamente para ditar de forma muito clara e didática e pedagógica a todo aquele que pretende exercer uma função pública. Tem que haver moralidade. O que vem a ser a moralidade?
A moralidade, bem sinteticamente, não cabe a quem está agindo como agente público, todos, promotor, juiz, vereador, prefeito, qualquer um, agir com cartas na manga. Não. Ao agente público, o seu dever, diante dos comandos da condição, as cartas devem estar sempre postas na mesa. Veja-se lá o princípio da impessoalidade. O princípio da impessoalidade é só para querer dizer o seguinte: numa república não existe amigos do rei. Tudo tem que ser tratado de forma impessoal. E eu lhes pergunto, será que mudou do que nós verificamos? Será que ainda existe alguns que se julgam amigos do rei? Será que ainda existe alguns que se comportam e parecem de fato serem amigos do rei? Do rei numa república. O princípio da legalidade, e que o princípio da legalidade que no âmbito da administração pública vem mais ferro, mais firme, enquanto lá no âmbito privado o princípio da legalidade nos traz a ideia de que tudo que não é proibido é permitido. No âmbito da administração pública, ao contrário, ao agente público só é deferido praticar aqueles atos que lhes são permitidos pela legislação, exatamente em virtude do poder que representa o Estado, do quanto é importante você conter os abusos cometidos por agentes públicos e em todas as instituições e em todas as esferas de governo, exatamente em virtude do quê? Da fragilidade, da pequenez que é o cidadão quando diante da força da máquina pública. O princípio que nós sabemos e aqui se consagra, o princípio da publicidade. De onde é que podemos imaginar princípio maior, que é exatamente aquele que traz-nos a certeza que todos nós aqui sabemos, que não existe detergente melhor para limpar a sujeira da corrupção do que a transparência, do que a publicidade. Tanto que os atos da administração pública, os atos administrativos, eles só passam a ter vida quando são de fato publicados. E finalmente, dentre outros, é claro, mas que vou trazer aqui só o que está no capítulo 37, a Constituição de 88, pasmem depois com a reforma de 94, pasmem vocês, mas o serviço público, os agentes públicos têm que atuar com eficiência. Logo é lenda aquela situação de eventualmente amanhã vocês por acaso estarem numa determinada repartição pública, você chega no balcão, não existe esse negócio de você ver um servidor ou uma servidora, de repente ali no seu mais alto e importante bate-papo no WhatsApp, e naturalmente que você ali como cidadão chega no balcão e tem que esperar a criatura terminar a sua conversa no WhatsApp. Mas isso obviamente é lenda, afinal de contas a Constituição diz que aquela servidora tem que ser eficiente. E obviamente então vocês nunca vão se deparar com uma situação de um servidor que prefere terminar a sua conversa de WhatsApp para conseguir empreender a sua força máxima de retirar suas nádegas da cadeira e se dirigir ao atendimento ao cidadão. Não é à toa que o serviço público apanha nos momentos, exatamente porque infelizmente há ainda aqueles que se imaginam amigos do rei, há aqueles que imaginam-se donos da sua repartição pública, de modo que transparência, efetividade, eficiência, publicidade, impessoalidade, isso vale em qualquer lugar, menos na sua república que ele tanto almeja construir. Pois bem, a Constituição, me perdoe o tom irônico, mas a Constituição brasileira ela veio exatamente para trazer essa ideia. A ideia de que nós vivemos e consolida-se uma república. Mas nós não paramos por aí. Em 1992, nós temos um importante advento legislativo, que é conhecido também de todos, a Lei 8.429. A lei da improbidade administrativa, e que vem exatamente em que sentido, senhoras e senhores? Vem exatamente no sentido de regulamentar aquilo tudo que está na Constituição e trazer aqui, de fato, uma situação em que prega-se instrumentos que permitam o enfrentamento
à improbidade administrativa, à defesa do patrimônio público. E essa lei, ela traz o quê? Os atos de improbidade administrativa em 3 modalidades. Nós temos aqueles que correspondem à violação de princípios, aqueles atos que, além de violar os princípios que norteiam a administração pública, também geram danos, e aqueles outros que, sabidamente, são o que, além de violentar os princípios que norteiam a administração pública, provocam também enriquecimentos ilícitos. Pois bem, e trazendo sanções também devidamente previstas, que vão desde o pagamento de multa civil, além, naturalmente, da reparação do dano, quando houver a reparação, a pagamento de multa civil, suspensão, a possibilidade da suspensão dos direitos políticos e a proibição de contratar com o serviço público. Vejam aqui que eu estou em 1992. São necessários 103 anos, mais de um século de república, para que nós tenhamos surgido no nosso ordenamento jurídico a lei de improbidade administrativa. E, por certo, vocês hão de concordar comigo, o que está ali naquela lei não foi obra da criatividade do legislador da época. Efetivamente, melhor dizendo, o que é por certo, nós tínhamos atos ali que recomendavam, que impulsionavam o nosso legislador a trazer esse ordenamento como forma de buscar sempre o quê? Conter os abusos que são feitos em prejuízo de todo o erário da moralidade administrativa. Mas não parou por aí, senhoras e senhores. O que nós encontramos em 1993? Um minutinho. Em 1993, vocês já devem, todos aqui conhecem, ela está já no caminho final de sua vigência. Nós temos ainda, com o advento da nova lei, por 2 anos elas terão vigência concorrente, mas foi em 1993 que nós temos a Lei 866, ou também conhecida a Lei de Licitações e Contratos. E qual foi o grande impacto dessa lei? Muitos aqui, equivocadamente, podem imaginar: foi nessa lei que se regulamentou as licitações e contratos. Não. Nós já tínhamos anteriormente regulamentações de licitações, licitações. O que nós temos aqui, o grande impacto dessa lei, foi trazer para o ordenamento jurídico a possibilidade da própria administração pública aplicar sanções administrativas àqueles que contratassem com a administração e não se comportasse como se espera de qualquer um que resolve ser contratado, prestar um serviço, entregar um determinado produto à administração pública. Essa lei, então, em 1993, o que ela busca, senhoras e senhores, era, ainda de forma apequenada, ou seja, ainda muito acanhada, era suprir uma lacuna que a Lei 8.429, a Lei de Improbidade Administrativa, deixou, que era o seguinte: a Lei de Improbidade Administrativa, como é até hoje, para que você possa impunir pessoas físicas ou jurídicas no rigor das suas sanções, somente o é possível se houver o envolvimento de agente público. Não tendo agente público, não há que se falar na incidência das imposições previstas pela Lei de Improbidade Administrativa. Por isso que a Lei 866, ela vem e traz essa situação, mas ainda o faz de forma acanhada. Por quê? Porque ela prevê a possibilidade de sanções, mas de sanções aplicadas pela própria administração pública, mas ainda no âmbito administrativo, tanto que é lá que vocês encontram aquelas situações em que a empresa é declarada inidônea e tem uma série de consequências que são exatamente em decorrência das empresas que não se comportam perante a administração pública que a contratou, como deve comportar qualquer um que venha a manter um negócio com a administração pública. Mas passando além disso, nós temos depois, senhoras e senhores, em 2010,
também um outro grande avanço na nossa legislação, criando todo esse arcabouço, esse microsistema de enfrentamento à corrupção. Em 2010, nós temos a famosa Lei Complementar 135, também conhecida por Lei da Ficha Limpa, e que eu não entendo até hoje porque que pegaram de chamá-la de Lei da Ficha Limpa. Pois, na verdade, ela tinha que se chamar Lei da Ficha Suja. Pois é incrível você chegar para um corrupto, para um ímprobo, e dizer para ele, você está inserido na Lei da Ficha Limpa, né? E fica uma coisa, é meio antagônico, né? Como é que é? Você tem a ficha suja, porque eventualmente o teu comportamento no âmbito da improbidade é sujo. Então, naturalmente, não poderemos falar em da lei da ficha limpa. Mas o que é que vem a ser a lei da ficha limpa, senhoras e senhores? Vejam só que nós estamos em 2010, são 120 anos de república para nós saltarmos de uma época em que sequer tínhamos a previsão no nosso ordenamento penal da figura do corrupto e do corruptor, para 120 anos depois, nós temos já avançado num caminho paulatino, no sentido de que, em determinadas situações, mesmo ainda não transitado em julgado, mas desde que preenchidos determinados requisitos, que essas condenações sejam em segundo grau, por exemplo, você não poderá sequer concorrer a um cargo eletivo. Vejam então, meus caros amigos, a evolução que nós tivemos. E vocês hão de concordar comigo que a lei da ficha limpa, aliás, a única lei até hoje fruto do manifesto popular que nós temos, ela é fruto de toda uma coleta de assinaturas que houve por esse país, mundo afora, uma legislação complementar tão importante como essa. Por certo, ela não surgiu por obra da inspiração deste ou daquele indivíduo, que, antevendo a possibilidade de se termos alguns indivíduos desmerecedores, tamanha sujeira da sua ficha, não foi por isso. Efetivamente, porque a sociedade se mobiliza exatamente porque está nesse avanço. Mas ela tem uma problemática, uma situação que vocês hão de concordar comigo. Se por um lado ela se mostra um avanço na nossa sociedade, por outro lado, ela nos mostra também que ainda temos muito que avançar. E eu respondo para vocês com muita tranquilidade. Mas por que, Zé Carlos, você estaria perguntando isso? Porque a lei da ficha limpa, ela diz mais ou menos, ela desenha mais ou menos essa cena que eu vou contar para vocês. A sociedade chega até o juiz e o promotor eleitoral e diz: juiz e promotor eleitorais, vocês conhecem fulano ou fulana? Aí conhecemos. Juiz e promotor eleitoral, a sociedade, vocês sabiam que a ficha dele é suja com força? Sabemos, responde o 2. Aí a sociedade fala: pois então, não deixa ele ser candidato, ou ela ser candidato, não, porque senão nós vamos votar neles. O que é que nós estamos verificando aqui nessa situação? O que nós estamos verificando aqui é que o controle social ainda tem muito que evoluir para que nós possamos um dia não precisarmos de uma legislação como essa. Essa verdade nua e crua. O controle social, aliás, quando vai se falar de controle, eu sei o quanto que eu estou sendo cansativo, vou procurar falar mais, mas nessa questão do controle, eu sempre que eu tenho a oportunidade de falar com agentes da classe política partidária, que é no caso dos senhores aqui, eu gosto de reforçar essa ideia. Que nós temos 3 controles no âmbito da administração pública. Nós temos um controle que chama-se o controle interno. O que é o controle interno? O controle interno, todos aqui conhecem, a controladoria do município é o controle interno. Quando é que nós dizemos que nós temos controle interno? Quando o órgão controlador, ele integra a estrutura administrativa do órgão controlado. Ou seja, o controle interno da prefeitura, ele faz parte da estrutura administrativa da prefeitura, inclusive hierárquica, não é isso? Por isso que nós chamamos de controle interno. O controle interno, coloquem uma coisa com toda certeza, é o que mais atua. Extremamente importante. Mas ele tem uma limitação, como veremos todos os outros têm. Qual é a limitação do controle interno? Chama-se corporativismo. Não adianta nós imaginarmos, aliás, o corporativismo é algo instintivo do próprio ser humano.
As mulheres aqui, me permitam a situação, vão saber definir essa situação, ou seja, perceber a situação no exemplo que eu vou dar aqui, mostra para nós de onde vem o corporativismo. Quem aqui, quando já preparando-se para ir para a festa de final de ano da corporação de trabalho ou da família, não chegou até o espelho, olhou e falou assim: hoje eu arraso nessa festa, eu estou linda, maravilhosa? Tenho certeza que todas. E aí vai para a festa naquela expectativa louca da festa, que a festa vai ser boa, e hoje é hoje. E obviamente ao terminar a festa fala: que droga de festa, que festa ruim. E aí obviamente que vira e fala: me resta agora esperar o jornalzinho de final de ano da minha corporação, pelo menos vamos ver se eu saio bonita na foto, né? Já percebeu? Isso aí vale para os homens também, né? E aí fica aquela expectativa do jornal da prefeitura ou do jornal da Câmara do mês seguinte, que vai trazer todas as fotos do jantar de confraternização, e você vai, fica aquela euforia toda para buscar esse jornal, e no que você pega a fotografia, você sai na fotografia, você olha para a fotografia e fala: mas que marmota de vestido que eu fui nessa festa. Gente, mas eu estava tão bonita no espelho, e agora que nessa foto sai essa marmota, que esse vestido mais horrível que eu fui arrumar para ir na festa. Isso decorre exatamente de uma das raízes do corporativismo. Por que que quando eu me olho no espelho, eu sempre me acho mais bonito, no meu caso menos feio, do que como quando eu estou me olhando numa fotografia? Porque exatamente quando eu olho para o espelho, eu sei que ali está o meu reflexo, e obviamente o que o meu cérebro faz? Ele começa a aparar os defeitos. Isso é instintivo do ser humano. E por isso daí vem o corporativismo. Por que que aqueles que me são próximos, eu sou mais benevolente com eles? Porque eu me enxergo no lugar deles. Daí que vem o corporativismo. E daí que vem também aquela ideia de que não existe essa conversa de que eu não sou fotogênico. Se você não sai bonito na foto é porque tu é feio mesmo. Isso é muito importante ficar claro e ter essa afirmativa. Então não existe essa situação nesse aspecto. Então o controle interno é o corporativismo. Nós temos o controle outro, o controle externo. O controle externo já é exatamente quando o controle está fora da estrutura administrativa daquele órgão que está sendo controlado. Vou dar um exemplo: o Ministério Público em relação à Câmara de Vereadores, por exemplo. É um controle externo. Tem limites? Tem. Não tem o corporativismo. Mas em contrapartida tem o quê? O desconhecido, a distância. Diferente do controle interno, que conhece muito bem toda a estrutura, afinal de contas ele pertence àquela estrutura, ele está próximo do problema. O controle externo, embora não tenha a limitação do corporativismo, ele tem uma outra limitação, qual seja? A de estar distante do problema, de não conhecer com as mesmas propriedades a estrutura daquilo, o que se passa no problema diante daquela situação. Já viram que então não tem como nós falarmos que o controle externo ou que o controle interno seja um melhor que o outro, eles se complementam. E no âmbito da sociedade é a mesma coisa, o controle social. O controle social, por certo, é o com maior força no agir. Tanto que o controle social, ele tem uma das suas ferramentas, é uma ferramenta poderosíssima, que se chama voto. Mas qual que é a limitação do controle social? Exatamente o quê? O conhecimento. Nós ainda estamos muito aquém de deferirmos à sociedade um ensino de qualidade. Ensino tem, mas o ensino de qualidade que lhe permita a esse cidadão construir todo o seu conhecimento necessário para executar a sua cidadania, ainda é muito aquém. E daí que também fragiliza, a ponto inclusive de termos que fazer uma lei da ficha limpa. Logo, de tudo que eu quis passar para vocês é o seguinte, que todos os controles são importantes. Não existe um controle melhor que o outro. E o que se espera nessa nação é que cada vez mais esses controles se aproximem e comecem a ter cada vez mais atuações integradas. É o controle interno da Câmara trabalhando com o controle, com o Tribunal de Contas, com a Promotoria de Justiça, estando aberto aos reclames da sociedade, o controle interno do Ministério Público aberto ao controle da sociedade em relação ao do Tribunal de Contas. Ou seja, é imprescindível que esses controles se aproximem. Todos são importantes, mas nenhum sozinho é suficiente para fazer o controle. Eles se completam.
Mas continuando ainda, senhoras e senhores, o que nós temos em 2013? Em 2013, convenhamos e venhamos, nós temos de verdade aquele reclame da sociedade que vai para as ruas e deixa todo mundo em polvorosa, todo mundo que eu digo, quem detém uma parcela do poder político nesse Brasil. E aqui eu falo, quando eu falo poder político, é importante, eu sei que eu também, enquanto promotor de justiça, também detenho uma fração do poder político. E naturalmente que em 2013, todo mundo, a hora que viu o povão indo para a rua, e você ligando a televisão, e a hora que você entrava, estava começando ainda essas discussões de redes sociais, a hora que fala, o gigante adormecido levantou, e obviamente, geralmente, principalmente aqueles que não gostam do princípio da eficiência, eu acredito que eles tiveram um problema, né? Que eles ficaram preocupados. Os que não gostam do princípio da moralidade, que é o desonesto, e o que não gosta do princípio da eficiência, que é o vagabundo, né? O preguiçoso, né? Isso nós temos em tudo quanto é instituição, infelizmente, né? Mas, obviamente, que a hora que viu aquele levante, imagina se tudo que o povão pediu tivesse valido, né? Como é que ia fazer com aquele monte de gente, né, que não gosta do princípio da moralidade? E os preguiçosos? Passa e pensa um negócio desse. Ia ser uma loucura, né? Ia ter muita gente trabalhando. Eu fico até preocupado, né? Será que ia ter lugar para todo mundo trabalhando desse jeito? Pois muito bem. Mas o que nós temos, então, tirando esse levante da sociedade? Fruto desse levante da sociedade, nós temos duas importantes leis, que é a lei da improbidade empresarial, ou se vocês preferirem, a lei anticorrupção, e por outro lado, a lei de combate aos crimes organizados. Vocês vão virar para mim e falar assim, Zé Carlos, mas não tinha já uns outros dispositivos? Tem. Na questão mais ou menos aí da lei de improbidade empresarial, ou a lei anticorrupção, nós tínhamos a lei lá de cartel, né, que trata da cartelização. Então nós já tínhamos algo, mas não na intensidade e na qualidade desta lei. E também lá na questão do crime organizado, nós já tínhamos uma outra legislação? Tínhamos, mas que ainda tratava a questão de forma muito acanhada. E em 2013 nós temos então com essas duas normas, o que nós verificamos, senhoras e senhores? Com essas duas normas nós temos, de um lado, trazendo de forma muito clara uma força em matéria de estruturação ao controle interno dos órgãos públicos. Vocês vão verificar lá a figura do PAR, ou do processo de apuração de responsabilidade, que permite agora, agora sim vem se preenchendo a lacuna que havia lá na lei de improbidade administrativa, que permite-se o quê? Você tem a figura agora da improbidade empresarial, ou seja, são os atos praticados contra o poder público, em prejuízo do erário, mas sem a participação de agente público. Quando tem a participação de agente público, lei de improbidade administrativa. Quando não tem a participação de agente público, lei de improbidade empresarial, ou a lei anticorrupção. E mais, nessa legislação, vem e se traz a figura do acordo de leniência. Você tem ali agora a abertura da possibilidade da justiça negocial, em que se permite, e mais à frente nós temos consagrado em 2019, agora a composição também quando se envolve atos de improbidade. Aliás, hoje, e a partir dessa legislação, se cultuou de forma muito firme a possibilidade da composição envolvendo atos de improbidade administrativa, inclusive. E temos lá no outro campo, no aspecto penal, na mesma lei que vem e trata do enfrentamento à corrupção, aos crimes organizados, traz de forma mais clara uma definição do toda a sistemática dos acordos de delação premiada. O que nós temos então aqui, senhoras e senhores? Vejam só, eu saio lá de 1930, em que eu sequer tinha a figura penal do corrupto e do corruptor, sequer tinha isso. Uma situação extremamente acanhada em 1957, com uma legislação que começa a dar alguns instrumentos para você ir até o patrimônio daqueles que causam lesão ao patrimônio público. Passamos pela construção de uma Constituição robusta para chegarmos finalmente, mas vejam só, 124 anos depois, para chegarmos à figura, inclusive agora, de uma justiça negociativa que permite, com vários instrumentos, se ir até o patrimônio desses indivíduos e de se elucidar. Até que em 2019, com o pacote anticrime, que tivemos aprovado no nosso Congresso Nacional, o que nós verificamos então é a consolidação desse sistema naturalmente,
não se admitindo, em hipótese alguma, alguém imaginar que o trabalho está pronto e acabado. Como vocês podem perceber, diante de toda essa evolução aqui demonstrada, a corrupção no âmbito da nossa sociedade, e creio eu da sociedade mundial, é algo presente e que sempre encontra uma brecha, e nós ficamos sempre naquela corrida do gato e o rato na frente, e a sociedade, por meio dos seus legisladores, de seus órgãos de controle, buscando o enfrentamento dessa corrupção. No cenário que eu desenho aqui aos senhores, imagino eu, essa é a minha convicção, mas naturalmente que cada um de vocês terá a sua, é de que estamos melhorando. Às vezes, se eu detalhasse aqui, eu procurei ser o mais rápido possível, se nós detalharmos, eu aqui naturalmente que eu ia encontrar brechas, momentos da história em que nós temos retrocessos. Mas é um passo para trás, 2 para frente, de repente dá 3 para trás, depois dá 5 para frente. É assim que a sociedade vai se aperfeiçoando. É a história do caminhão de melancias. Quando ele sai, logo após o local de onde foi feita a colheita, as melancias parecem não estar muito firmes, mas conforme esse caminhão vai andando, as coisas vão se encaixando, vão se acomodando. Assim ou é também em qualquer aspecto, quando nós estamos falando na construção de uma república. Assim ou é quando nós estamos falando do enfrentamento à corrupção. Não existe salvador da pátria. Procurei aqui mostrar para vocês que não existe uma instituição, um órgão que sozinho vai conseguir fazer tudo. Tudo isso depende da integração e dos nossos avanços, buscando nos adaptar cada vez mais à realidade que experimentamos. Creio eu que estamos melhorando, creio eu que estamos avançando. Tivemos aqui, eu creio que muitos aqui devem estar falando, falei da lei de improbidade, e devem estar falando assim: ah, Zé Carlos, e esse projeto, e como você vê a lei de improbidade agora diante dessa situação que nós temos? Primeiro, eu vou falar uma coisa, pedir uma coisa para vocês: não se empolguem com os discursos que alguns estão fazendo sem nem mesmo me permitam conhecer o texto que vai vigorar para valer. Eu tenho escutado aí questões assim que eu dou risada. Tem alguns que eu acho que vão decepcionar e vão começar a chorar dentro do banheiro, porque o que eu já escutei, já li na imprensa, de quem falando o que é que representa as alterações na lei de improbidade administrativa, me perdoe. Também não vamos de 8 a 80. Claro que temos alguns pontos. Eu dou 2 pontos aqui que eu encontro que são avanços da lei. Um ponto importantíssimo, uma questão que para mim já era passado por Luiz Henrique, que é o promotor do patrimônio público aqui de Uberlândia. Essa questão já era passada e o pessoal está cantando isso como se isso fosse a revolução do mundo, que é a questão dos atos de improbidade só serem dolosos. Gente, quem lê as promoções de arquivamento que eu faço, que o Luiz Henrique faz, faltam 10 minutos, estou falando demais, eu sei. Eu vou correndo agora, vou fazer igual locutor de corrida de cavalo. Mas tudo bem, o que eu quero dizer? Não é possível, há muito já não se reconhece, já temos julgados no STJ, que a improbidade ela implica em má-fé. Então, naturalmente, quem lê minhas promoções de arquivamento, que eu faço de inquéritos, e são muitos, vai perceber que o principal argumento que eu sempre utilizo há muitos anos para arquivar um inquérito civil que relacionado a alguma reclamação relacionada a atos de improbidade administrativa é exatamente apontar que não há má-fé. Pois bem, colocam-se isso. Isso, no meu particular, representa um avanço na nossa legislação. A improbidade administrativa, ela tem essa característica. Não estou dizendo na questão da reparação do dano. Reparar o dano, se você causar dano a quem quer que seja, inclusive ao erário, seja você quem for, por imprudência, negligência ou imperícia, por culpa, naturalmente, você vai responder. Mas para isso não precisa ser vereador, não precisa ser prefeito, não precisa ser promotor, isso vale para qualquer um. E eu tenho escutado alguns imaginando que não, que agora, da agora para frente é o seguinte, se eu causar um dano por culpa, eu estou imune. Eu já escutei gente pregando, está se pregando uma expectativa que depois decepciona. E como se isso também fosse uma novidade gigantesca. Não, isso na jurisprudência já vem sendo aplicado há muito tempo. Um outro aspecto que agora que eu vou falar, que eu entendo como retrocesso, e que cá entre nós, alguém não entendeu. Vocês devem saber que aqui em Minas, o acordo de não persecução civil foi o primeiro estado que aplicou. O Ministério Público de Minas Gerais foi o primeiro estado a aplicar na amplitude que é aplicado hoje.
Tanto que é a terceira resolução que saiu em novembro de 2017. Só temos duas antes, que é no Acre e no Ministério Público do Paraná, mas que são extremamente acanhadas diante do que representou a resolução no âmbito do Ministério Público de Minas Gerais. Pois muito bem, como é que funciona até hoje? Até hoje, na hora que a lei entrar em vigência, não vai funcionar do jeito que eu vou falar. Como é que funciona a composição hoje? Se a composição se der no âmbito extrajudicial, ou seja, não tem ação ainda, como é que é o acordo? O acordo é feito na Promotoria de Justiça e esse acordo é submetido à homologação do Conselho Superior. O Conselho Superior homologou, acabou. Se tiver já uma ação de improbidade, o acordo é submetido à homologação perante o juiz, é feito na promotoria e encaminha para o juiz, perfeito? Por favor, depois vocês conversem com os seus deputados federais. Os que eu conversei até agora não tinham atentado para esse detalhe, então é muito importante, mas segundo o novo texto que está indo, se for sancionado esse dispositivo, o acordo de não persecução civil agora para ser homologado, esqueçam se há ação judicial ou não, não importa. Funciona o seguinte, faz o acordo na promotoria, submete o acordo à homologação do Conselho Superior e depois da sua homologação do Conselho Superior, submete-se o acordo à homologação do Poder Judiciário. A pergunta que não quer calar diante dessa sistemática. Uma coisa é o promotor ter feito o acordo, o juiz não concordar com o acordo. Você tem uma instância superior que o juiz vai encaminhar, que ele encaminharia mais ou menos a similitude de alguns argumentos do artigo 28 do CPP. Agora eu pergunto para vocês, uma vez que esse acordo foi homologado pelo Conselho Superior, se ele for para o Judiciário e o Judiciário não homologar, ele vai fazer o quê com esse acordo? Porque a última instância do Ministério Público já falou que não haverá ação, porque já fez o acordo. O juiz vai poder propor ação? Não. Aí a pergunta que eu falo, mas então o juiz não tem o que fazer. Se o juiz não tem o que fazer, então para que estão mandando para o juiz homologar? Ou seja, por que dupla homologação? A não ser o espírito de burocracia que sempre reina nesse país. Ou seja, para vocês perceberem o quanto que tem muita coisa sendo falada das mudanças da lei de improbidade administrativa que não tem nada a ver e que tem que tomar muito cuidado. Nós temos pontos positivos lá e temos algum retrocesso. Vou dar um outro exemplo aqui para vocês refletirem. Já escutei gente cantando e decantando. Agora, se não tiver dano, a inexigibilidade de licitação, se for indevida, mesmo que foi dolosa, né, porque já falou que é dolosa, não pode ser só culposa, tá, não configura improbidade administrativa. Perfeitamente, vou dar um exemplo aqui para vocês. Esse dano, será que a doutrina e a jurisprudência vai falar que é dano material mesmo? Só o dano material? Vou dar um exemplo. Imagine vocês, o prefeito tem a empresa X que bancou a sua campanha. Se seguir essa tese, que tem alguns que eu estou vendo cantar aí, que eu dou risada, se seguir essa tese, o prefeito fala, tudo bem, não importa que tenha licitação, que manda ter licitação, eu vou contratar aquela empresa por inexigibilidade indevida e simplesmente chamo o meu patrocinador, eu, o prefeito, chamo ele e falo o seguinte, põe no preço do mercado, tá? Eu vou contratar você, mas você põe no preço do mercado, logo não vai ter prejuízo, e aí não vai ter improbidade? Será que alguém admite a ideia de que nessa situação não teve prejuízo? Teve. Afinal de contas, não está pagando, não fez uma pesquisa de mercado, só que ele não fez licitação. Eu vou contratar a empresa que bancou a minha campanha. E segundo o que vocês estão ouvindo por alguns desavisados, isso não teria deixado de ser improbidade administrativa? Será que vai ser essa a visão? Óbvio que não. Agora, precisa aperfeiçoar a lei de improbidade administrativa? Precisa. Como precisa aperfeiçoar todo o nosso ordenamento jurídico de forma cada vez mais paulatina e contínua? Como disse, as melancias vão se acomodando e é assim que nós vamos construindo a nossa república. Espero ter sido o menos cansativo, ainda meus joelhos continuam bons, ainda não está doendo, mas naturalmente que eu sei que eu tenho que me policiar, então pelo menos diante dos avisos que me são passados. Meu muito obrigado pela atenção, meu muito obrigado pelo convite, que repito, muito me envaideceu, e eu estou em extrema disposição dos senhores. Um abraço. Programa Escola do Legislativo.